Eu tenho certeza que você já viu uma árvore de Natal. Mas qual é a relação desse símbolo cristão com Thor, aquele deus mitológico que é tão falado nos dias de hoje? No ano 680, nasceu na Inglaterra um homem de nome Bonifácio, que viria a ser sacerdote e depois bispo. Bonifácio teve uma formação beneditina e, após um bom tempo vivendo entre os beneditinos, o Papa o enviou para evangelizar a região que atualmente corresponde à Alemanha. São Bonifácio era um homem de fibra, um homem de caráter e muito sábio. Ele passou então a pregar o evangelho e teve muito sucesso na sua empreitada. Porém, no ano 723, quando ele teve acesso à região conhecida como Baixa Saxônia, uma coisa diferente aconteceu na vida de São Bonifácio. Naquela região havia uma grande árvore, um carvalho, que para aquela cultura era um carvalho sagrado, pois os povos daquela região cultuavam deuses mitológicos da mitologia nórdica. E Thor é o mais famoso porque é tão presente no cinema. Thor, conhecido como filho de Odin. Precisamos lembrar que em muitas culturas, não só nessa região, mas em muitas culturas, ao longo dos séculos, há muitos desses deuses mitológicos criados pela invenção humana, pois são deuses animistas, entidades animistas. O que significa isso? Significa que o homem, ao criar uma entidade que lhe atribui poderes relacionados à própria ação do homem, ou então alguma força específica da natureza, aliás, como é o caso de Thor, que é conhecido como deus do trovão. Né? Por exemplo, há na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia Yorubá, a cultura Yorubá recebemos um pouco também aqui no Brasil, por essa influência. Estou dizendo dos orixás, né? Que são sempre entidades que possuem um poder relacionado a um evento da natureza, o deus da água, da chuva, ou então de algum aspecto da vida humana, até mesmo um sentimento. Deus do amor, Deus do ódio, Deus da guerra e assim por diante. Então essas entidades animistas estão presentes em diversas culturas que ao longo dos séculos influenciaram gerações. No cinema, isso foi muito explorado. A figura do Thor é muito conhecida, né? Pois nos filmes de super-herói isso foi usado de uma maneira positiva e tudo mais. Mas para o povo daquela região, no período onde viveu São Bonifácio, Thor era cultuado como um deus. Então, uma árvore, um carvalho que era dedicado a Thor, sempre no inverno, havia sacrifícios humanos para dedicar esse sacrifício ao deus Thor. Geralmente era uma criança que era sacrificada aos pés desse carvalho. E todo mundo morria de medo, porque aquela cultura pensava que se alguém derrubasse essa árvore sagrada, Thor mandaria um raio do céu e a pessoa seria fulminada na hora. São Bonifácio, ao perceber o absurdo, né, desses acontecimentos, ao perceber que ali havia uma distorção tremenda, né, do entendimento de quem era o Deus verdadeiro, e sendo ele representante de nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis fazer algo diferente. E aconselhado por um outro bispo, ele tentou derrubar essa árvore. E chegou justamente num desses dias, né, onde uma criança ia ser sacrificada. Quando Bonifácio chegou no local, todos ficavam apavorados, porque ele ameaçou derrubar a árvore e todo mundo morreu de medo. Ele disse mais ou menos assim: vocês precisam parar com esse sacrifício. Isso é um absurdo. Hoje nenhuma criança morrerá aqui nesse local. Mas mesmo assim, o algoz, um martelo, tentou assassinar a criança. E Bonifácio, com o seu cajado de bispo, impediu aquilo e aconteceram sinais milagrosos. Por exemplo, o martelo de pedra se despedaçou ao tocar no cajado do bispo. A criança foi poupada, não foi assassinada. E Bonifácio então começou a derrubar a árvore. Com o machado começou realmente a derrubar a árvore, que depois foi totalmente destruída a ponto de sair do chão até mesmo as suas raízes. E obviamente não aconteceu nada, nenhum raio veio do céu. Então ele começou a pregar e ensinar: vocês precisam parar de cultuar esse Deus falso chamado Thor. Eu vos apresento nosso Senhor Jesus Cristo, que é muito mais poderoso e sábio que Odin. Odin, que é conhecido como pai de Thor. E aquela população temerosa começou a ouvir os ensinamentos de Bonifácio. A árvore desse carvalho serviu para construir uma capela cristã na região. Além disso,
Bonifácio pegou uma espécie de pinheiro e ensinou aquela população que levassem o pinheiro para casa e justamente naquele período do Natal lembrassem de nosso Senhor Jesus Cristo e não mais cultuasse Thor naquele famoso carvalho, mas lembrasse daquela pequena árvore que era verde, né, que lembrava a vida em meio ao inverno tenebroso, em meio à neve, que pudesse enfeitar essa árvore, reunir em volta dela, rezar a nosso Senhor Jesus Cristo, dar presente às crianças e passar um tempo com a família, vivendo a fraternidade e a alegria. Pois justamente aí nascia essa nova tradição e a árvore de Natal se espalhou por todos os povos e chegou até nós. Essa é a verdadeira história da árvore de Natal, resultado da evangelização do grande São Bonifácio, que ficou conhecido como o apóstolo da Alemanha.